Bem-vindo ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vou narrar para vocês o sermão de Wat Shanin, Como experimentar a vida que vence. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Não mais eu, mas Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 é um versículo que conhecemos bem. Nesta ocasião falaremos mais a esse respeito. Na última mensagem, abordamos o significado da vida que vence. Sabemos que a vida que vence é Cristo e também que a vida que vence é Cristo vivendo em nós. A pergunta é: como podemos entrar na experiência dessa vida? Cristo deseja ser nossa vida e pode fazer-nos vitoriosos, mas como Ele pode ser nossa vida? Como Cristo pode expressar sua vida em nós? Temos ouvido o Evangelho e sabemos que Jesus é o Salvador, mas como o podemos tomar como nosso Salvador? Conhecemos a salvação realizada na cruz, mas como podemos unir a essa salvação? A pergunta que estudaremos nessa mensagem é: como podemos unir-nos a Cristo e que devemos fazer para que Ele se torne nossa vida e viva em nós? Esta tarde estudaremos Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Não iremos analisar o final do versículo 19 nem o final do 20. Começaremos no início do versículo 20. Ali encontraremos uma expressão maravilhosa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Podemos dizer: já não sou eu, mas Cristo. O que isso significa? Essas palavras significam vitória. Referem-se à vida que vence, da qual estamos falando neste livro. A vida que vence é simplesmente 1. Já não sou eu, e 2. Mas Cristo. Essa é a vida que vence. Enquanto se cumpre, já não sou eu quem vive, e mas Cristo vive em mim, há vitória. Já não sou eu, somando mais Cristo é vitória. E todos os problemas são resolvidos. No capítulo anterior, vimos que o significado da vida que vence é que já não sou eu, mas Cristo. Mas ainda restam algumas perguntas. Como pode um cristão deixar de ser ele para ser Cristo? Como pode alguém alcançar essa vida? Qual caminho uma pessoa deve tomar até chegar ao ponto de não ser ela, mas Cristo? Essa é a razão pela qual precisamos estudar Gálatas capítulo 2, versículo 20 atenciosamente. De acordo com Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu, mas Cristo, encontra-se no início do versículo. Antes dessa passagem, temos uma oração gramatical e depois temos outra. Precisamos ver qual foi o ponto de partida de Paulo pelo qual ele começou a experimentar o já não sou eu, mas Cristo. Se pudermos descobri-lo, poderemos tomar o mesmo caminho e também experimentaremos já não sou eu, mas Cristo. Portanto, temos de passar pelo que Paulo passou e seguir o mesmo caminho que ele tomou. Seu caminho deve também ser o nosso. Como não ser eu, mas Cristo? Vejamos agora como alguém pode experimentar já não sou eu, mas Cristo. Precisamos começar da última parte do versículo 19. Estou crucificado com Cristo, e prosseguir ao 20. Logo, já não sou eu, mas Cristo. Como Paulo pôde chegar ao ponto no qual podia dizer já não sou eu, mas Cristo vive? Essa é uma passagem muito conhecida. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. O eu está excluído, está na cruz. O eu morreu. Portanto, posso dizer que já não sou eu. Entretanto,
Essa não é a primeira vez que entre nós se prega essa verdade quanto ao estar crucificado com Cristo. Há muitos sabemos que estamos crucificados com Cristo, porque a doutrina de nossa crucificação com Cristo não produz resultado? Irmão Lu, por quantos anos você tem ouvido sobre a doutrina da crucificação com Cristo? Você tem ouvido por mais de 10 anos. Isso está operando em você? Por favor, seja franco conosco. Quanto tem cooperado em você? Não muito. Farei a mesma pergunta ao irmão Xi. Quanto a doutrina da cruz tem guiado você? Quanto ela é eficaz em você? Você tem o poder que Paulo tinha? O irmão Xi diz que nos últimos dias sentia que estava experimentando mais poder. Já conhecemos a doutrina da crucificação com Cristo por mais de 10 anos, mas isso não operou em nós. Podemos afirmar que produziu algo, mas tem sido tão pouco que se podia dizer que é insignificante. Não conseguimos sequer dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, e também não conseguimos repetir as palavras, já não sou eu quem vive. Parece que a doutrina não produz muito efeito em nós. Não estou aqui simplesmente a repetir-lhes a doutrina da cruz. Já sabemos muito a esse respeito. Queremos ver até que ponto a crucificação com Cristo deve operar em nós e o que devemos fazer antes de poder dizer que estamos crucificados com Ele. Irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus foi cravado na cruz, nós não o matamos nem nos matamos a nós mesmos. Ele mesmo, Cristo, morreu ali e Deus incluiu-nos na sua morte. Todos conhecemos isso muito bem. Gostaria, porém, de fazer-lhes uma pergunta. Se é verdade que Deus crucificou-nos, e por que processo devemos passar antes de poder dizer em realidade que estamos crucificados com Cristo? Já vimos o que Deus fez por nós, mas não vimos onde entra a nossa responsabilidade. Já vimos que Deus nos crucificou, mas não sabemos como devemos encarar nossa própria crucificação. Gostaríamos agora de considerar qual é a responsabilidade que devemos assumir em nossa crucificação com Cristo. Aceitar a avaliação que Deus faz de nós. Por que Deus crucificou a Cristo? Não é a minha intenção dar-lhes um sermão, mas ter uma conversa com vocês. Isso é algo que interessa a todos nós. Não se trata de algo apenas para mim. Cada um de nós precisa examinar isso cuidadosamente. Por que Deus quis crucificar-nos com o Senhor Jesus? Posso explicar essa questão com uma história. Uma vez um ladrão foi declarado culpado diante de um juiz. Devido ao crime não ser muito grave, esse ladrão foi sentenciado só a 10 anos de prisão. O outro ladrão também foi achado culpado e o juiz o sentenciou à morte. Por que um foi sentenciado à morte e o outro apenas 10 anos de prisão? Porque ainda havia esperança para o que foi encarcerado. O juiz ainda tinha esperança nele e o país também tinha esperanças nele. Ainda havia a possibilidade de que tal homem chegasse a ser um bom cidadão. Depois de 10 anos de aprisionamento, sairia livre. Mas a nação não tinha esperança no outro criminoso, pois havia cometido um crime muito grave. O país não desejava ter tal pessoa e a única maneira de castigá-lo era sentenciá-lo à morte. Como Deus nos vê hoje, Ele crucificou-nos. Por que fez isso? Talvez o que eu diga não seja muito alentador, mas é a verdade. Deus não tem nenhuma esperança em nós. Deus considera nosso caso impossível e sem esperança. A carne é completamente corrupta e não há outra solução para ela a não ser a morte. Nem a obra do Senhor Jesus, nem o poder de Deus, nem o Espírito Santo podem mudar nossa carne. Nem ler a Bíblia, nem orar podem mudar nossa carne. O que é nascido da carne é carne.
Não há esperança e a carne nunca pode mudar. Deus julgou que a morte é o merecido destino da carne. Deus perdeu toda a esperança em nós e, portanto, incluiu-nos na crucificação de Cristo. Não temos esperança. A única solução é a morte. Por isso, a primeira coisa que Deus requer de uma pessoa depois de ser salva é o batismo. O batismo é a declaração de que Deus perdeu toda a esperança na pessoa e assim a crucificou. É também nossa declaração de que merecemos morrer e de que pedimos aos outros que nos tirem do caminho e nos enterrem. Será que vimos que o batismo é a declaração de Deus e o nosso reconhecimento de nossa própria morte? É o mesmo que dizer amém à avaliação que Deus faz de nós. Deus diz que merecemos morrer e nós damos um passo adicional sepultando-nos. Já perdi toda a esperança em mim mesmo. Não há mais absolutamente nenhuma esperança em mim. Só mereço morrer hoje e estou firmado na base da morte. Muitos cristãos esqueceram o que fizeram no momento do batismo e muitos esqueceram a avaliação que Deus faz de nós. Como Deus nos avalia? Segundo a sua avaliação, devemos morrer. A única coisa que merecemos é a morte, não há outro caminho. É inútil tentar consertar-nos ou reformar-nos. Não existe nenhuma possibilidade de progresso, nem sequer podemos modificar a nós mesmos. Somos completamente inúteis e não há outra coisa que possamos fazer, exceto morrer. Por conseguinte, Eus incluos na morte do Senhor Jesus. Deus mostra como nos avalia colocando-nos na cruz. Lembrem-se que a cruz é a avaliação que Deus faz de nós. Deus mostrou-nos que só merecemos morrer e que não temos esperança alguma. Mas será que aceitamos esse fato? Os seres humanos com frequência se contradizem e muitas vezes têm pensamentos incongruentes. Por um lado, durante anos dissemos que estamos crucificados com Cristo, mas por outro, continuamos abrigando esperança em nós mesmos. Por um lado, pensamos que não podemos fazer nada e por outro, esperamos um dia ser capazes. Frequentemente tropeçamos e caímos e ainda assim conservamos a esperança de vencer. Certa vez, vi a foto de uma mulher que tinha mantido o caixão de seu falecido esposo em frente da sua porta por 30 anos. Ela não permitia que o enterrassem. Dizia que seu esposo estava apenas dormindo e que esperava que ressuscitasse. Temos esse mesmo tipo de esperança em relação a nós mesmos. De um lado, cremos que a única coisa que merecemos é a morte e que estamos mortos em nossos delitos. Mas de outro, pensamos que enquanto há alento em nós, podemos servir para alguma coisa. Cremos que fracassamos porque não fomos suficientemente fortes na nossa decisão de vencer e que conseguiremos se tentarmos com mais afinco da próxima vez. Achamos que falhamos porque não estivemos vigiando e que poderíamos permanecer firmes diante da tentação se da próxima vez vigiássemos mais vigorosamente. Pensamos que fracassamos porque não resistimos à tentação e que venceremos se a resistirmos da próxima vez. Imaginamos que falhamos dessa vez porque não oramos o suficiente e que se da próxima vez orarmos mais, venceremos. Será que percebemos o que estamos fazendo? Deus crucificou-nos e declarou-nos mortos, mas ainda não vimos que estamos mortos. Não reconhecemos esse fato. Ainda pensamos que a chama que foi apagada poderá ser acendida novamente se a abanarmos o suficiente. É por isso que ainda continuamos abanando constantemente. O que significa estar crucificado com Cristo? A fim de experimentar essa verdade, há uma condição necessária que precisamos cumprir. Devemos dizer a Deus: perdeste toda a esperança em mim e eu também perdi.
Considera-me um caso perdido e eu também considero-me perdido. Chegaste à conclusão que mereço morrer e eu também cheguei. Considera-me incapaz e eu também considero-me incapaz. Tens-me como inútil para fazer qualquer coisa e eu também considero-me assim. Temos de permanecer sobre essa base constantemente. Esse é o significado de ser crucificado juntamente com Cristo. O que Deus fez não se pode mudar, pois constituem-se fatos realizados. No entanto, de nosso lado, temos uma responsabilidade que devemos assumir, aceitar a avaliação que Deus faz de nós. Deus perdeu as esperanças com respeito a nós e da mesma maneira temos também de perder as esperanças em nós mesmos. Quando perdemos a esperança em nós, experimentamos, já não sou eu. O problema que predomina hoje é que a maioria dos cristãos tem se recusado a abrir os olhos. Não viram que Deus perdeu toda a esperança neles e desistiu de lhes fazer exigências. Ele sabe que somos absolutamente inúteis. Não tenho receio de ofender ao irmão Lu aqui. Posso declarar isso muito gentilmente diante de todos vocês. O irmão Lu é uma pessoa absolutamente inútil. Mas, expressando-me em termos mais rudes, diria: irmão Lu, você é totalmente corrupto e é completamente maligno. Mas graças ao Senhor, posso dizer isso não só a respeito do irmão Lu, mas também em relação a mim mesmo. Todos somos corruptos até o mais profundo de nosso ser. Somos absolutamente inúteis. Não servimos para outra coisa senão a morte. O único caminho que nos resta é morrer. Nunca conseguimos mudar e somos um caso perdido. Somos completamente malignos e só merecemos morrer. Essa é a avaliação que Deus faz de nós e não devemos ter nenhum outro tipo de avaliação diante de Deus. Temos muitos conceitos acerca de nós mesmos. Estamos cheios de esperança em nós mesmos. Por causa disso, precisamos ver nesta mensagem como podemos apossar-nos da realidade de que fomos crucificados juntamente com Cristo. Deus perdeu toda a esperança em nós. Então, o que devemos fazer? Devemos dizer a Deus que nós também perdemos a esperança em nós e temos de dar um passo a mais. Agora, vamos colocar de lado Gálatas 2 e examinar Lucas capítulo 18, versículo do 18 ao 27. O princípio de uma coisa ainda te falta. Pessoalmente, dou muito valor a essa passagem da palavra. Revela-nos a primeira condição necessária para obter a vitória. Acompanhe-me com paciência no estudo dessa porção e vejamos o que realmente quer dizer. Certo homem de posição foi ao Senhor Jesus e perguntou-lhe acerca da vida eterna, a vida de Deus. A vida eterna inclui tanto a salvação como a vitória. Portanto, nos versículos seguintes, fala-se tanto da salvação como da entrada no reino de Deus. Vemos que a esfera dessa vida abarca tanto a salvação como a vitória. Esse homem importante foi ao Senhor Jesus e perguntou-lhe o que devia fazer para herdar a vida eterna. O Senhor fez-lhe uma lista de 5 condições muito rigorosas. Não adulteres, não mates, não furtes, não digas falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Ninguém, por mais importante que fosse, poderia guardar esses mandamentos. Era impossível que um jovem de posição não cometesse adultério, nem matasse, nem furtasse, nem dissesse falso testemunho e honrasse pai e mãe. Nenhum jovem de posição podia cumprir essas 5 condições. Esse jovem, porém, surpreendentemente disse a Jesus: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ele não tinha quebrado nenhum desses mandamentos, nem sequer uma vez. Era como se dissesse: mestre, há alguma outra condição? Porque se não há, então herdarei a vida eterna. Sou apto para obtê-la. Mas o Senhor disse que uma coisa ainda lhe faltava. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte aos pobres
e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e siga-me. Você vê que uma coisa ainda lhe falta? O que significa faltar-lhe uma coisa? O Senhor Jesus disse ao jovem que ainda lhe faltava uma coisa e que não era apto se não a tivesse. Isso, por acaso, significa que quem vem ao Senhor tem de vender tudo o que possui, ou quem crê no Senhor Jesus tem de abandonar tudo? Não. Devemos reconhecer que muitos ricos podem receber a vida eterna, mas por que não vemos muito deles serem salvos? Porque são tão poucos ricos que se salvam. Alguns dizem: não posso vender tudo o que tenho. O versículo 26 indica que alguns que escutaram essas palavras murmuraram. Então, quem pode ser salvo? No entanto, no versículo 27, o Senhor Jesus disse: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O Senhor estava demonstrando ao jovem de posição que a salvação é inalcançável para o homem, mas o jovem não quis aceitar esse fato. Ele pensava que conseguia abster-se de cometer adultério, de matar, de furtar, de dar falso testemunho e que conseguia honrar seu pai e sua mãe. O propósito de o Senhor ter dito aquilo era para demonstrar-lhe que a salvação e a vitória são impossíveis para o homem. A salvação é impossível para o homem e a vitória também o é. Esse jovem, porém, pensava que era possível obtê-las. Portanto, o Senhor colocou para ele uma condição a mais. Estava querendo dizer: já que você diz que pode guardar essas 5 condições, acrescentarei mais uma. Posso continuar acrescentando um requisito após o outro, para ver se você pode guardá-los todos. Quando o jovem compreendeu que não podia cumprir as condições que o Senhor lhe impunha, ele entristeceu-se muito e foi embora. Se você está tentando ser salvo ou tentando vencer, Deus com frequência colocará uma coisa na sua frente. Frequentemente achamos que fizemos um bom trabalho. Antes ficávamos mal-humorados facilmente, mas agora conseguimos controlar-nos. Erramos orgulhosos, mas agora podemos humilhar-nos. Tínhamos inveja dos outros, agora porém não somos tão invejosos. Éramos muito loquazes, mas agora não falamos tanto. Pensamos que não estamos tão longe da vitória e que temos vencido muitas coisas. Porém, mesmo que não sejamos impacientes, orgulhosos, invejosos ou faladores, continuamos tendo uma coisa, um defeito. Parece que tudo foi resolvido, mas ainda falta-nos uma coisa. Pode até ser algo muito insignificante, pode ser um prazer exagerado pela comida, ou talvez não consigamos levantar-nos pela manhã antes das 8 ou 9 horas. É muito estranho o fato de podermos vencer muitos pecados e ao mesmo tempo sejamos incapazes de vencer esse pecado. Somos inúteis nessa questão. Empenhamos todo o nosso esforço nisso. Pode ser que peçamos aos outros que nos acordem ou talvez usemos um despertador, mas nem assim conseguimos acordar. Não há como explicar isso. Conseguimos vencer muitas outras coisas, mas não conseguimos vencer essa questão. Esse é o princípio estabelecido em Lucas 18, o princípio de que uma coisa ainda nos falta. Deus nos comprova que não somos capazes. Cedo ou tarde haveremos de reconhecer que não somos capazes. Talvez o Senhor nos permita que consigamos ser capazes em alguma coisa, mas mostrar-nos que uma coisa ainda nos falta. Ele precisa mostrar-nos que há pelo menos uma coisa que não conseguimos fazer para que possa dar-nos a vitória. Ele precisa mostrar-nos primeiramente que nós não conseguimos obtê-la. A vitória é um dom da parte de Cristo. Não conseguimos vencer em nós mesmos. Por isso, Deus deixará uma ou duas coisas que não conseguimos vencer e assim demonstrar-nos-á que uma coisa ainda nos falta. Quero dizer-lhes que Deus, sim, pode,
Se desejamos ter entendimento completo de que fomos crucificados juntamente com Cristo, precisamos compreender que não conseguimos fazer e que tão pouco devemos tentar fazer. Por fim, devemos dar graças a Deus e louvá-lo porque não conseguimos, nem nossa fraqueza, nem nossos fracassos, nem nossos pensamentos, nem nossos hábitos, nem mesmo nosso mau gênio nos estorvarão. O Senhor Jesus é capaz, repito, Ele é capaz. Esta tarde o Senhor Jesus fará um milagre em todos os que reconhecem que não conseguem fazer nada. Precisamos ver que não conseguimos fazer nada e precisamos permanecer sobre a base na qual Deus nos colocou. Deus nos mostrou que não conseguimos fazer nada. Aos olhos de Deus, somente merecemos a morte. Precisamos dizer: Senhor, só mereço a morte. Agora não tentarei mudar-me ou melhorar-me. Venho a Ti como sou, com as minhas fraquezas. Agradeço-Te porque não consigo fazer isso. Nos últimos meses, Satanás tem vindo a mim e me falado muitas vezes. Ele nunca desiste e sempre me pergunta: você tem conseguido vencer? Vejo que você continua o mesmo. Então eu respondo: se isso fosse assunto meu, é certo que me preocuparia, mas o Senhor é minha vitória. Em seguida, o diabo diz que não sou bom nisso ou naquilo, mas eu somente lhe digo: dou graças ao Senhor e o louvo porque não sou bom. O diabo vem e me diz que sou fraco, mas eu lhe digo: isso é maravilhoso. Agora Cristo tem a oportunidade de manifestar seu poder. Podemos ver então quão valioso é ser fraco, que gozo é ser fraco. Não temos nenhum temor e nosso coração se enche de gratidão e louvores quando percebemos que não conseguimos fazer nada por nossa conta. Irmãos e irmãs, nossa incapacidade não é um obstáculo, mas uma ajuda. Quanto mais incapazes somos para alcançar a vitória, mais oportunidade de Cristo terá de manifestar seu poder. Ele é especialista no tratamento de nossas incapacidades e fraqueza. Quanto mais desvalidos, fracos e fracassados somos, mais oportunidade nosso Senhor tem de manifestar seu poder em nós. Aleluia! Jesus é o Salvador. Aleluia! Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Ele é nossa vida. Aleluia! Seu poder nos é dado com o propósito de repousar sobre nossas fraquezas. Nossos olhos precisam ser colocados nele, não em nós mesmos.